De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do professor Zé Henrique Barbieri. Professor, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos ouvintes e assistentes da TV Educadora, né? É um prazer estar aqui para a gente trazer mais uma vez um pouco mais de informação sobre um assunto bastante polêmico e tantas vezes desconsiderado na história do Brasil, que é a questão do feriado de amanhã, 21 de abril. E quando a gente fala em abril, a gente tem uma gama de feriados aí no conjunto do pacote, né, professor? Sim, né? Temos aí o 18, que não é feriado, mas deveria ser, né? Que é dia do livro infantil, Monteiro Lobato. 21, o Tiradentes. E um pouco mais recente, né? O falecimento do então presidente eleito Tancredo Neves, em 85, dando início ao período histórico da Nova República, e o 22 de abril, que é o descobrimento ou a posse do Brasil pelo colonizador europeu em 1500, a partir de 1500. E o 19 de abril, dia do índio, que fica no pacote aí também. O 19 de abril, dia do índio, né, é uma coisa interessante que muito pouca gente sabe o porquê que é dia 19 de abril. Por que não é 20 de março? Por que não é dia 3? Por que não é dia 5? Então vamos ao porquê. Né? 19 de abril de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas sanciona uma lei federal que institui até então, a partir daí, o Dia do Índio. Um resgate histórico que era solicitado há muito tempo, mas ele vai unir, em pleno Estado Novo, a questão da ideologia pessoal. Ele, pessoa do presidente da República, resgatando um marco histórico na história do Brasil, sancionando no dia 19 de abril o Dia do Índio. Mas por que 19 de abril? Porque 19 de abril era aniversário dele. Então, por ser aniversário do Getúlio. Por ser aniversário dele, ele ligou o idealizador da pátria, né, o índio nativo, o ameríndio, né, que os historiadores chamam hoje, com a pessoa do presidente da República naquele momento, que resgatava a questão da identidade nacional. Então, por isso, 19 de abril, Dia do Índio. E o Getúlio foi uma figura controversa muito nesse sentido, né? No sentido de usar de todas essas ferramentas. Sim. Né? Se falava muito que ele se alinhou, ou que tinha uma identificação muito grande na época com o nazismo, com o fascismo, nessa questão da propaganda. E né? da proximidade da ideologia política da época, porque se a gente for pensar nessa questão, nós vamos ver que não só o Brasil, mas toda a Europa e até mesmo os Estados Unidos com o Franklin Delano Roosevelt, que vai resgatar a economia norte-americana depois da crise de 29, vai ter essa aproximação muito grande da pessoa com o poder. Então, Vargas não foi o específico, não foi o único. Né? Reproduzia um formato... Sim, era o formato global, Argentina com Perón, Espanha com Franco, Portugal com Salazar, e aí vai. Né? E Brasil com Vargas. E nós temos imagens da época, né, também interessantes nesse sentido de... eu me lembro disso, né, de estádios de futebol, que as pessoas queimavam as bandeiras do Estado, porque ele extinguiu as bandeiras dos Estados e manteve só a bandeira do Brasil. Sim, 10 de novembro de 37, com a instituição do Estado Novo, né, a implantação do Estado Novo, fim do segundo período democrático na história política do Brasil, de 32 a 37... 37, 10 de dezembro, o governo marca uma solenidade no estado de São Januário, no Rio de Janeiro, chama todas as escolas e eles carregam todos os pavilhões nacionais, e esses pavilhões estaduais são queimados numa pira. Naquele exato momento, em todo o Brasil, estava sendo hasteado em todos os estados a bandeira nacional, que estava substituindo as bandeiras estaduais. Então, é a unificação em torno da federação de um projeto de nação que vai ser ampliado a partir daí. E quando a gente fala que Vargas foi um marco, eu acredito que ele não foi, ele é um marco. Porque estuda-se a história do Brasil até Washington Luiz em 1930 e estuda-se a história do Brasil
era Vargas, pós 1930 até os nossos dias. Perfeito. E aí é interessante essa questão da data do Dia do Índio, até isso ele puxa para ele. Sim, né? Até isso ele puxa para ele. E detalhe, com grandes manifestações em todos os estados do Brasil acontecendo ao mesmo tempo, focando a figura do presidente da República, então, como responsável pelo resgate da identidade nacional. Falávamos aí, né, do dia 18, né, dia do livro infantil, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, José Bento Monteiro Lobato, inicialmente José Renato Monteiro Lobato, né, uma curiosidade, o Monteiro muda o nome depois dele já adulto, para poder usar um presente que ele ganhou do pai. O pai dele era José Bento Marcondes Lobato, e naquela época havia o costume de se usar uma bengala, e o pai tinha uma bengala com as iniciais do nome. E o Lobato ganha essa bengala do pai antes do pai morrer, só que tinha um problema, era José Renato Monteiro Lobato, e ele troca o Renato pelo Bento para poder ficar com as iniciais iguais e poder usar, em deferência ao pai, a bengala. Mas o que muito pouca gente sabe é que o Lobato começa a escrever para adulto, né? Ele vai trazer para o público adulto os questionamentos dos grandes problemas brasileiros no começo do século XX. A questão da higiene, a questão do trabalho do homem do campo, a questão do petróleo, a questão do ferro, né? Isso vai gerar vários problemas para ele. Por quê? Vamos pensar no principal personagem dele em termos de livros para adulto, que é o Jeca Tatu. Uhum. Todo mundo conhece, propaganda do Biotônico Fontoura, né? Amâncio Mazzaropi com o Jeca, virou personagem de cinema, e a crítica desabou em cima do Lobato porque dizia que ele estava menosprezando a qualidade do homem do campo. Naquela época, 80% da nossa população vivia no campo. Ele não estava fazendo isso. Ele estava simplesmente chamando a atenção do governo para uma situação calamitosa, que era a falta de condição de trabalho do homem do campo naquela época, que era o que sustentava a economia do Brasil. Então ele vai questionar isso. Por que não se tem? E, infelizmente, a figura do Jeca passou para a história como um cara preguiçoso, como um cara doente, como uma pessoa que não gostava de trabalhar, e não era nada disso, né? E depois de 1921, ele começa a criar os personagens para criança. O interessante, Luciano, é que a gente foi pesquisar sobre isso e o Lobato respondia à mão todas as cartas que ele recebia. E aproximadamente 2.000 cartas por mês. Imagina só. Hoje nós temos WhatsApp, nós temos internet, nós temos, né, o Facebook para mandar mensagem na hora. Imagina o trabalho do Lobato para mandar essas cartas, todas escritas à mão e todas escritas por ele, todas respondidas por ele. E ele vai trazer essa questão do folclore brasileiro para os seus escritos. E por conta disso, ele é um dos únicos autores brasileiros proibidos, por lei, de ser traduzido ou lido nos Estados Unidos. Então, Lobato não entra como escritor, ele não entra nos Estados Unidos. Por quê? Porque, olha a disparidade. Uhum. Estados Unidos, até a década de 60, tinha aí um sério problema com a questão da raça, né? Com locais diferentes para brancos, para negros, para índios em determinados locais da cidade. E eles vão justificar para fazer essa proibição que o Lobato é discriminatório quando ele fala do Saci Pererê, com a perna só, quando ele fala da tia Anastácia, que é só uma empregada, e quando ele fala do tio Barnabé, que é o preto velho. O Lobato está trabalhando o folclore. Ele não está fazendo nada mais do que isso, tá? E eu ainda tenho perguntado para o pessoal nas nossas conversas: vocês conhecem algum Saci Pererê com 2 pernas?
Vocês já viram um curupira com o pé virado para frente? Não tem. Então ele está trabalhando a essência do nosso povo, que é o folclore. Vamos pensar então que essa proibição seja uma questão política, né? E hoje, depois de mais de 50 anos de falecimento do Monteiro Lobato, ele continua sendo um dos autores infantis mais lidos no Brasil, né? Uma curiosidade, em 25, quando o Washington Luiz ainda estava ligado na prefeitura de São Paulo, antes de ser presidente da República, ele vai encomendar 50 mil livros, o narizinho arrebitado, para distribuir para as escolas do município de São Paulo, para que o Lobato fosse lido e fosse conhecido. Naquela época ele tinha algumas restrições em alguns estabelecimentos de ensino. A partir daí ele foi liberado, né, num trabalho do Washington Luiz. Então, e hoje ainda é um dos autores infantis mais lidos no Brasil. Vamos entrar agora na questão do descobrimento, né, antes de entrar no Tiradentes, né, do feriado de amanhã, em que também a gente ficou por muito tempo só falando da questão da data da primeira missa, etc., mas se esquece da gama de ações que a gente tem aí dentro dessa questão do descobrimento. A questão do descobrimento ela é controversa, porque Gonçalo Coelho já sabia disso. O Tratado de Tordesilhas de 1494 já propunha isso. Já se tinha um mapeamento, né? Quando você vê o Tordesilhas, já se sabia dessa costa. Mas o Tordesilhas é anterior a isso, porque a partir de 1480 eles começam a acertar essa divisão do Novo Mundo. Desse Novo Mundo que seria descoberto só em 1492, então 12 anos antes. Então, como é que você vai descobrir um lugar em 1500 que já foi mapeado pelo menos, né, 8 anos antes? Então, assim, Portugal sabia, com a anuência e a ajuda da Igreja, como instituição, ele vai esticar a linha de Tordesilhas um pouco mais para dentro da terra, né, do Novo Mundo, e ele vem tomar posse em abril de 1500. Sai de Portugal em março, comecinho de março, finalzinho de fevereiro, comecinho de março, e a história nos diz que é, sem dúvida nenhuma, a maior expedição navegadora que sai da Europa. Ela foi pensada, ela foi meticulosamente calculada, e o almirante, né, Pedro Álvares de Gouveia, vem para o Brasil, para a frente da frota, para poder tomar posse das terras do Novo Mundo. Mas aí você vai me perguntar o seguinte, mas não foi Cabral? Foi Cabral. Só que em Portugal, naquela época, em pleno Renascimento, havia uma lei tradicional que só o filho mais velho poderia usar o sobrenome do pai. E Cabral não era o filho mais velho. O Pedro não era o filho mais velho. O filho mais velho era um irmão, né, que nasceu antes dele e que tinha o direito, por lei, de usar o sobrenome Cabral. Os outros filhos, como o Pedro, usavam o sobrenome Gouveia, que era o sobrenome da mãe. Mas o irmão mais velho de Cabral morre nesse meio tempo. Então Cabral sai de Portugal como Cabral, como Gouveia, chega no Brasil como Cabral, vai até a Índia como Cabral, só que ele só fica sabendo disso quando ele chega na Índia. Vamos pensar que as mensagens, as cartas, demoravam até 60 dias para atravessar o oceano. Então ele sai de Portugal, Pedro Álvares de Gouveia, passa pelo Brasil, ainda Pedro Álvares de Gouveia, chega na Índia, já Pedro Álvares Cabral. Lá ele fica sabendo da história e ele entra para os livros de história com Pedro Álvares Cabral, navegante português. E isso derruba a lenda que a gente ouviu por muitas décadas nas escolas, que a frota ia para as Índias, se perdeu, esbarrou no Brasil. Já vieram tomar posse, né? Eles pegaram
segundo a história, eles teriam se desviado da rota por conta de uma tempestade. Isso não procede, né? Eles vieram para o Novo Mundo para tomar posse do território. Eles acreditavam, sim, que não fosse um continente, mas que fosse uma ilha, né? E eles voltam para Portugal com esse sentido de que eles tinham tomado posse numa ilha no Novo Mundo. Só posteriormente, depois com as expedições, o início das expedições guarda-costas, depois das expedições exploradoras, é que eles percebem que a extensão do Brasil é um pouco maior do que podiam supor. E só vai ratificar isso com o início das expedições colonizadoras a partir de 1530, com Martim Afonso de Souza, que vai fundar, então, a primeira vila no Brasil, que é a Vila de Santos. E aí que fica o ponto de interrogação, né? Se já havia esses mapeamentos, essa estrutura toda aí de Tordesilhas, né? Quem veio antes? Tem registros disso? Qual é a discussão a respeito disso? Colombo passou por aqui, Fernão de Magalhães passou por aqui, Américo Vespucci passou por aqui, né? E os portugueses resolveram, então, vamos tomar posse. Tomar posse não significa povoar, porque de 1500 a 1530 não ficou ninguém. Foi terra de ninguém. Então, quem chegasse com algum atrativo para o nativo levava o que o país tinha de melhor, que era a madeira de lei, que era o pau-brasil, né? Só depois de 1530, quando Portugal percebeu que ele podia perder as terras no Novo Mundo para a França, para a Holanda e para a Inglaterra, é que ele resolve começar a povoar, mas povoar para continuar explorando. Perfeito. Ainda, né, só para fechar a questão aí do descobrimento, né, se fala muito da questão da narrativa da carta do Pero Vaz, né? E que é um documento histórico, eu acho que é o primeiro documento histórico. É a certidão de nascimento do Brasil. Né? E quem lê a carta de Pero Vaz Caminha na grafia antiga, o original dela está na Torre do Tombo, em Portugal, né? E nós temos uma cópia no Brasil, vai ver que o documento é um documento belíssimo. Embora em determinado ponto da carta ele sugira que na Terra existem seres desprovidos de sentimentos. Ele está falando dos nativos. Mas ele está colocando a ideologia de Portugal em 1500, que participou de várias guerras, que tinha a sede por conquistas territoriais e que a conquista justificava a matança, tá? Tanto é que, segundo a visão do nativo, os portugueses eram seres de outro mundo, porque eles estavam vestidos, eles cobriam o corpo com roupas, né? E segundo, não falavam a língua deles. Terceiro, será que dá para a gente imaginar que quando um casal de nativos é levado para o navio de Cabral e aparece uma galinha correndo no convés do navio, fugindo do cozinheiro porque ia ser abatida por jantar, eles começam a gritar e acham que aquilo é coisa do demônio? Eles não conheciam esse tipo de coisa, tá? É no mínimo interessante isso, né? Então você vê a diferença de entendimento entre os dois grupos. De um lado, o nativo simples, normal aos olhos de quem vivia aqui, e o colonizador, algo extraterrestre para o nativo. E vamos falar um pouquinho do feriado de amanhã, né? O 21 de abril, Tiradentes. 21 de abril, 1792, por volta do meio-dia, no Largo do Rócio, hoje Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Lá em 1792, Largo da Lampadosa, subia para o cadafalso para ser enforcado por morte sumária, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, que foi condenado
junto com todos os conspiradores do movimento de Vila Rica, mas foi o único que recebeu a pena capital de morte, porque os outros conspiradores, 12 ou 13, tiveram a pena comutada. Ou eles foram degredados para a África, ou eles foram enviados para Portugal. Nenhum morreu. E por que Tiradentes? Por que Joaquim José? Porque de todos os conspiradores ele era o menos influente. Embora ele tivesse várias profissões, era boticário, dentista, era tropeiro de minas, era engenheiro arquiteto, né? As pontes que existem entre Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei, ainda hoje foram projetos dele, na época também, e ele também era alferes, o título, né, ou o cargo que hoje equivale a capitão do Exército, da Capitania de Minas Gerais, que eram os encarregados de conduzir o ouro para o ouro que era cobrado através dos impostos para Portugal, para ser enviado para o Rio de Janeiro, para ser enviado para Portugal. E aí ele, junto com um grupo de intelectuais da época, vão organizar um movimento político que depois foi usado como pano de fundo para se justificar o movimento republicano, né? E daí ele vai se tornar um dos primeiros heróis por decreto presidencial a partir de 1889, dos primeiros heróis do panteão republicano no Brasil, porque até 1889 a figura de Tiradentes não era muito lembrada, apesar de que em 1861, né, lá em Minas, é colocada a estátua de Tiradentes, que está em Ouro Preto ainda hoje, né, no centro da Praça de Ouro Preto. Aquela estátua data de 1861. Mas o lugar onde Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro, depois de 1870, passou a ser chamado Praça da Constituição. Porque ali, naquele lugar, se reuniam os políticos e a população para se pedir, do Rio de Janeiro, para se pedir mudanças na vida política do Brasil. Então, em homenagem a isso, Dom Pedro II vai dar o nome daquela praça de Praça da Constituição. E hoje, a praça é Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, centro antigo do Rio de Janeiro. Tiradentes foi enforcado? Realmente ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. O processo vai de 1789 a 1792, e em 92 ele é caracterizado como o único culpado por toda a consecução do projeto de liberdade, porque na realidade o que eles queriam era proclamar a República, mas em Minas Gerais, não no Brasil. Posteriormente isso iria se ampliar por todas as províncias, mas no primeiro momento era a proclamação da República Mineira, né, com um governo republicano, embora não se falasse muito ainda no fim da escravidão, mas tinha um outro parâmetro de governo. E de certa forma o movimento ele tinha mais de uma frente, né? Você tinha pessoas dentro do movimento que defendiam a abolição, outras não. Sim. Você tinha a questão de pessoas que estavam só revoltadas em função de taxa de impostos. Sim, né? Vamos pensar que o início do movimento, ou a deflagração do movimento, aconteceria no dia que fosse ser cobrado a derrama, que era 1/5, além de tudo que se pagava, né, além das 100 arrobas de ouro anual que tinha que se mandar para Portugal como pagamento de imposto, na derrama, que era a cobrança de impostos atrasados, isso equivaleria a 1/5 de todo o ouro que fosse extraído da região das Gerais, lá no século XVIII. E o movimento seria iniciado no dia da cobrança de impostos. Como nem tudo acontece do jeito que a gente quer, no meio do caminho havia
um coronel, Joaquim Silvério dos Reis, que por conta de grandes dívidas com a coroa portuguesa, vai lá e delata o movimento. E conta aonde estariam, quem seriam, o que fariam e como seria a maneira mais fácil de prender todos os envolvidos. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro. Ele tinha vindo no Rio de Janeiro para comprar armas. Tinha um outro enviado que tinha ido para os Estados Unidos para conseguir o apoio de Thomas Jefferson. E isso não ficou bem claro se o Jefferson daria o apoio, né? Ainda não, até hoje não se sabe qual foi a reação dele quanto ao apoio ao movimento brasileiro. Né? E os conjurados foram sendo presos um a um. E o interessante, Luciano, é que figura que vem à sua cabeça quando a gente pensa em Tiradentes? A gente tem aquela figura histórica, né, cabeluda, barbada, etc. e tal, que é o que nos foi vendida. Né? Nos foi vendida pelo Décio Vilares a partir de 1870, quando ele cria no Ideário Brasileiro, recebendo do Partido Republicano Paulista de Itu, recebendo para que ele criasse um ícone do Partido Republicano. Esse ícone é o Tiradentes. Pedro Américo vai depois desenhar, criar, pintar o Tiradentes esquartejado. Se você pega aquela fotografia e mostra para uma criança de 6º ano, o garoto vai ficar traumatizado, porque ele mostra Tiradentes no cadafalso, cabeludo, barbudo e pendurado. O corpo cortado em 4 partes, né? E eu acho que o Pedro Américo foi muito real, e aquele quadro foi feito em 12 dias, ele foi pintado em 12 dias, né? E aí vai ser o resgate da história de um ícone do movimento republicano brasileiro, que vai ser oficializado por lei como patrono do Exército Brasileiro em 1889. Faz parte de um dos 12 primeiros decretos do governo republicano. Né? Mas como é que era a figura de Tiradentes? Eu me lembro que uma vez, dando aula de educação moral e cívica, eu pedi, né, que uma sala fizesse um trabalho sobre Tiradentes. E, observando a conversa entre os grupos, um dos grupos não tinha entendido. E um outro aluno de um outro grupo virou para ele e falou assim: olha, gente, é fácil. Vocês desenhem Jesus Cristo de perfil com a corda no pescoço. Isso me chamou a atenção, porque assim, veio de um garoto de 7ª série naquela época. E aí eu comecei a repensar a questão histórica disso. E realmente é verdade. E vamos pensar que Tiradentes, lá no Rio de Janeiro, ele sai da cadeia e vai fazer o que a gente pode chamar de Via Cruz, porque ele desfila, foi um ritual, ele desfila pelo centro histórico do Rio de Janeiro até o Largo do Rossio, onde ele ia ser enforcado. E tinha banda de música, e tinha população, e tinha gente aplaudindo, batendo palma, né? E depois o corpo vai ser esquartejado. As principais vias de acesso entre Rio de Janeiro e Ouro Preto vão receber essas partes do corpo, e a cabeça vai ser colocada numa estaca e vai deixar o tempo dissolver na região de Ouro Preto, né? Para servir de exemplo, para que outros insurreitos não fizessem a mesma coisa. E aí a pergunta do Zé Renato aqui, que é interessante também, né? Com tantas figuras fazendo parte do movimento, por que o Tiradentes? Para servir de exemplo. Ele era o líder absoluto da estrutura ou não? Não, ele não era o líder absoluto. Mas vamos pensar que a República no Brasil foi proclamada por militar. O movimento republicano foi proclamada, a República foi proclamada, o movimento foi engrossado pela Escola Militar da Praia Vermelha no Rio de Janeiro. E logo depois da proclamação, todos os civis que não eram militares
receberam a patente de generais. Tá? Rui Barbosa, o Quintino Bocaiúva, o Benjamin Constant já era, né? E a que conclusão eles chegaram? Terá que sair de dentro dos quadros do Exército o nosso primeiro grande herói. Porque a gente poderia dizer, 1820, nós tivemos uma revolta genuinamente mineira, Felipe dos Santos, que também foi condenado à forca, só que foi relegado a segundo plano. Por quê? Porque ele não era militar. Então Tiradentes fazia parte do aparato militar da sua época. Então talvez por isso ele tenha sido escolhido. E porque, veja, não era só ele, eram poetas, eram intelectuais, eram desembargadores, eram políticos. Mas o único que morreu pelo movimento, que foi martirizado a mando da rainha de Portugal, foi o alferes Joaquim José da Silva Xavier. Né? Então, provavelmente por isso, ele tenha sido alçado do esquecimento à glória. Perfeito. Mas é um dado da história aí que eu acho que a gente precisaria estudar e aprofundar cada vez mais para não ficar aí nessa questão, né? A gente tem mais e propaga mais os dados da ficção do que da realidade. Sim, né? Vamos perceber que a história do Brasil, ela tem sido passada, e agora isso tem mudado, ainda bem, né? Mas se nós pegarmos um livro de história do começo do século XX, depois da década de 30, nós vamos ver que a história do Brasil é redondinha, um fato encaixa no outro, e você vai formando uma grande coxa de retalho. Só que ninguém coloca nessa história a visão do povo. É a visão de uma elite, que vai construir essa história de acordo com a sua necessidade individual. Agora, ainda bem que a partir de uns 15 anos, essa situação tem se modificado. Então, hoje o povo está sendo ouvido. Hoje nós temos, em termos históricos, muitas situações que foram sendo desmistificadas por conta de sabermos de fontes fidedignas que a história não aconteceu daquele jeito que aparece nos manuais históricos. Professor, eu quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, deixar sempre o espaço disponível aqui para participação no programa e agradecer a gentileza aqui de dividir um pouco do conhecimento com todos nós. Eu é que agradeço mais uma vez, né, essa possibilidade de trazer informação, né, porque você estudar a história no livro é uma coisa, você ouvir é outra, você ver é outra. E de repente alguém nos ouve hoje, vai guardar alguma coisa do que nós falamos, mas já leu, mas já viu, mas já ouviu, mas não prestou atenção. Então, a história é isso, é curiosidade. A história é a ciência do movimento. E assim, nós só fazemos história compartilhando aquilo que a gente sabe. Né? Então, obrigado por essa oportunidade. Perfeito. Bom, no próximo bloco a gente fala um pouquinho com o vereador André, nós vamos falar um pouco da audiência pública que ocorre agora há pouco, às 14 horas, na Câmara Municipal. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do vereador André. André, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, telespectadores da Rádio e TV Educadora. Muito feliz por estar novamente aqui para esclarecimentos, né? Tirar dúvida desse DETRAN novamente aqui. Bom, André, como é que está caminhando isso e por que a ideia de fazer uma audiência pública hoje? Isso, primeiramente eu quero convidar a toda a população, as partes envolvidas, né? Nós fizemos essa audiência hoje às 14 horas, vamos promover essa audiência principalmente para interesse público, né? Que é a parte mais envolvida, que é toda a população, né? A nossa população que já vem muito cabisbaixa, né? Sofrida, muita autoestima baixa, sofrendo. A gente vê os carros sendo recolhidos para a Salles de Oliveira,
Estamos vendo aí um atendimento, né, da Ciretran num local, tanto para os funcionários como também para a população, um local bem não está bem adaptado, né? Estamos agora próximo à própria festa do leite, que o pessoal já fez até a programação. Então essa audiência é para explicar, né? Orientar e elucidar essa verba que está vindo de R$198 mil, que nós fizemos um trabalho, né, junto com o Juninho, junto com o Raul, com o nosso deputado Fausto Pinato, para trazer para os novos equipamentos do Detran, né? Então a gente convidou o departamento, né, a administração, que vamos fazer um debate lá, vai trazer o pessoal do Detran, né, todas as outras partes, para discutir todos esses assuntos. Aí, o que o Ricardo já coloca aqui, parabenizando pela realização da audiência, esse dinheiro só pode ser usado em equipamentos ou em melhoria de espaços, como reforma, pintura, ampliação, etc. Isso mesmo. Nossa, assim, a gente tem acompanhado várias cidades, né, junto com o Juninho, como que é feito. Você precisa ver a visualização do Detran, né? Você chega todo assim, separadinho, né? A habilitação, documentos, né? Então, tudo separadinho. Tem uma coisa assim muito mais rápida, né? Até mesmo os exames novos que você vai fazer, tudo digitalizado. Então, é uma coisa assim, equipamento novo, né? Como que é o nome do... Ricardo, obrigado pela pergunta, Ricardo. É isso mesmo, equipamentos, né? Então, vai ser de muita suma importância esse valor. São 15 municípios agora em uma semana que receberam, inclusive que foi assinado dia 21 de dezembro, né? Junto com o prefeito, junto com o Juninho, junto com o Maxwell, que é o presidente, né? E o superintendente também estava lá. Então, a gente está, assim, muito feliz por trazer esse recurso. Está conseguindo, então a gente tem que mostrar para a população e também para o poder público, né, e para o executivo que a gente não pode perder. Né? Batatais já perdeu tanta coisa, né? A gente corre o risco de perder esse dinheiro e perder também o próprio trabalho, né, da Ciretran aqui em Batatais. Mas então esse recurso é focado em equipamentos, imobiliário e equipamentos. Computadores, sabe, de última geração. Então são coisas assim que vai trazer muita coisa boa para Batatais. Inclusive assim, você fala assim, mas não vai ter melhoria de trazer dinheiro para Batatais? Claro que pode ter. Sim, esses carros que a pessoa compra, o documento vai ficar pronto no mesmo dia, mesma hora, você entendeu? Então, ao invés de fazer, às vezes o pessoal compra o carro lá em Ribeirão, já vem fazer o documento aqui que sai mais rápido, né? Vai ser um serviço muito mais rápido, vai gerar mais imposto para Batatais, vai gerar mais, né, PVA para Batatais. A Janaína, parabenizando, André, pela iniciativa aí e colocando o seguinte, nós vemos que cada vez mais o Estado está passando trabalhos que são dele para o município, né? Então, por exemplo, aí, exigindo que se alugue ou que se ofereça um espaço para o Detran, a mesma coisa foi com o Ministério do Trabalho e com outras estruturas. Ela coloca, o que o Estado está fazendo agora? Boa tarde, Janaína, uma pergunta muito, muito boa, né? Obrigado pela pergunta. Então, a gente vê que esse serviço é um serviço de autarquia, né? Esse trabalho do Detran. A autarquia, o que cabe só ao município? Só dá o prédio, né? A gente sabe que, como se diz, o Estado está ficando meio folgado, a palavra certa. Vem, chega e faz e joga no colo. Nós estamos vendo o trabalho aí da CPFL também, né? Que não é, é um trabalho que vem e joga no colo do prefeito, né? O prefeito, várias cidades estão entrando com recurso para voltar ao trabalho, muitas estão ganhando, mas isso cabe ao executivo tentar reverter a situação, mas o prefeito não pode deixar a cidade escura, ele tem que correr atrás de trocar as lâmpadas. Então, o Estado está vindo aqui, dando esse dinheiro, jogando assim praticamente para tomar conta do Detran, mas eu acho que é um trabalho que vai gerar muito benefício para a nossa cidade, muito benefício, muito bom para a população. Agora, enquanto assim o Estado, a gente fica muito triste, né, de perder uma seccional, né, perder o trabalho, né. Então tem umas coisas assim que a gente fica triste e a gente está lutando junto com os nossos deputados, inclusive vários outros vereadores também fizeram várias moções, porque perdemos muitas outras coisas pelo Estado. A gente tem que cobrar muito o Estado.
a vereadora Andresa Furini parabenizando pela iniciativa, André, em abrir o diálogo com a população, executivo e outros órgãos do município para encontrar a melhor forma de trazer o novo Detran para a cidade. Sabemos que é um apelo da população. Muito obrigado, Andresa, vereadora Andresa. Fico muito feliz de estar ao seu lado, ao lado dos outros vereadores, né? Tá aprendendo, você é o segundo mandato, né? E a gente fica muito feliz, né, dessa luta nossa constante para o bem da população, né? Então essa união nossa aí está sendo muito legal. É isso mesmo, né? A gente vê, a gente estava ontem o dia todo lá na Câmara, né, fazendo um estudo. A gente veio fazendo um estudo há vários dias, né, há vários meses. Inclusive a gente faz. Bom, a própria audiência pública hoje, a gente vai mostrar que tem outros aluguéis que a gente pode, inclusive até o Departamento de Água e Esgoto, né? A maioria das cidades acoplaram no Detran, poderia acoplar. Eu sei que o aluguel lá da Dr. Oswaldo Scatena paga R$ 1.568. Poderia economizar esse aluguel junto com o Detran. Poderia ser viável isso também, isso é tudo uma conversa. Então, essa audiência pública seria mais isso para seria assim, uma forma de esclarecimento para a população, né? Perfeito. Seu xará aqui, né, André Luiz, parabenizando pela iniciativa e colocando essa questão, né? Por que ao invés de mais um aluguel, a gente não tentar prédios do Estado que não estão sendo utilizados na cidade para esse fim? Isso, xará, isso mesmo. Até nós estávamos com o Santana, o vereador Santana, até a ideia foi dele, né, há um tempo atrás, a antiga cadeia, né, que é uma luta constante, né, de trazer para nós, para pegar para o Detran. É uma luta ótima, uma ideia do Santana assim, maravilhosa para pegar. É um aluguel a menos, e tem um espaço maravilhoso lá. Só que isso é mais uma coisa, discussão na audiência pública, que cabe ao executivo a essa execução. Cabe ao executivo chegar e falar assim, ó, eu quero. Como que eu faço? Ir lá fazer um documento formal, né, junto à Secretaria de Segurança Pública. Inclusive o Santana debateu com o secretário de Segurança Pública. O secretário falou assim, ó, não, é só me fazer um papel formal, passo para o Maxwell, superintendente, na hora. Mas cabe isso ao executivo, né, à administração. Então a gente vai fazer todos esses pontos, né, André Xará, a isso, mostrar que faz isso, mas o mais rápido possível, porque a festa do leite está aí, né, está logo, então já vamos correr atrás disso aí. Então essa explanação que nós vamos ter lá nessa audiência é para colocar todos esses pinguinhos no i, né? A gente não é dono da verdade, a gente vai mostrar o que pode ser bom, o que pode ser ruim, a gente também vai aprender nessa audiência, né? Todo mundo, as partes vão se explicarem, né? Então vai ser muito legal. O Igor aqui colocando, André, não seria possível talvez ocupar um dos imóveis da antiga FEBEM para essa estrutura? E ele coloca também, né? Você tem falado da festa do leite, né, que não impede só o trabalho da Ciretran, mas também as aulas que muitas vezes são feitas das autoescolas. Não seria interessante transferir, além do Ciretran, toda essa estrutura de aulas lá para o espaço da antiga FEBEM, já que ele dispõe de ruas e área para montar essa estrutura? O Igor, né? Isso, boa tarde, Igor. Então, Igor, também são ideias, tá vendo? Só abre discussões, né, que a gente pode ter vários, assim, leques, né, que cabíveis, né? Isso é muito bom, são ideias legais, novas. Não sabemos, eu, o vereador Marcelo Arruda e o Gustavo Racela, nós estivemos em São Paulo há um mês atrás, para saber esses imóveis do Estado, o que poderia ser feito, né? Então, o trabalho do Marcelo e do Gustavo, de alguns vereadores, sobre até o imóvel da APAI, né? A APAI Rural, né? Que já, graças a Deus, já está encaminhado para a APAI, né? Inclusive agora também está essa luta também, seria uma ideia boa. Mas eu acho que tem o espaço melhor para a Ciretran, Detran, central, a região central, né? Por ser uma coisa muito usada, né? Então seria melhor mais central, né? Seria bom se desse certo da cadeia, região da cadeia, né? Mas é uma ideia legal, Igor. Até te convido para você hoje às 14 horas lá, depois também tem uma palavra livre, se você quiser falar, será uma bem recebido lá. O Caio questionando, né? A gente tem aqui um Ciretran. Ele pergunta, né? Com a vinda do Detran, que outros serviços viriam? Bom, Caio,
Boa tarde. Caio, vai assim, o que acontece? Vai ser um mini poupa-tempo seria, né? Chama mais famoso ganha-tempo, né? Então seria muito mais fácil, ao invés da população ir lá no poupa-tempo em Ribeirão Preto, ficaria tudo aqui, né? Sairia tudo rápido, né? A carteira de habilitação, você tiraria os documentos do carro no mesmo dia, na mesma hora. Então, Caio, seria assim, um mini ganha-tempo, né? Poupa-tempo, né? Se chama ganha-tempo, mais famoso que está todo mundo se falando. Todas as cidades assim vizinhas estão aderindo, né? Umas cidades pegaram 60 mil, 50, 200, né? Batatais teve essa verba de 198 para a implantação. Eu creio que para a nossa cidade, para a nossa população, vai ficar muito melhor, vai ser muito mais viável, né? Então, tem outros serviços também, você vai tudo separadinho, né? O próprio Estado vai trazer, vai ter, como já tem, né, os próprios funcionários, né? A Prefeitura já tem uma funcionária, me parece, pode doar uma, ou não tenho, ou quantas quiserem, deixar uma funcionária lá, mas vai ser um serviço assim, ó, de excelência, que a gente vê em outras cidades, né? Uhum. Se fala muito da questão, né? Se falou muito da questão quando mudou o serviço lá para a festa do leite, né? E é o que a Regina coloca, né? Que houve uma reclamação, uma divulgação muito grande no dia que eles estavam emplacando carros embaixo de uma árvore no recinto. Mas ela diz que quando o prédio funcionava no castelo, nem árvore tinha, era no meio da rua mesmo, né? Então ela parabeniza pela iniciativa e em especial de se procurar um espaço que tenha a estrutura necessária mesmo, mas sem onerar os cofres públicos. Regina, isso mesmo, né? Tanto os dois locais que eram, né? Os dois locais, inclusive aquele prédio lá que já era lá, né? Na Germano Moreira, né? Que o Estado alugava. Isso, que mesmo os funcionários já estavam um imóvel meio deplorável, pelo que a gente já estava vendo, né? E mesmo lá também, tanto para a população como para os funcionários, não está legal, né? Então a gente está aqui, ó, tentando reverter essa situação, né? Eu acho que nós agora temos a oportunidade de debater um assunto legal, né? Antes que aconteçam coisas piores, né? Que a gente perca esse serviço, onde que perca essa verba, podemos debater, né? Tomara que o nosso executivo consiga essa delegacia, porque lá vai ter N chances, né? De ser um serviço melhor, né? De colocar o carro num local legal, num local que possa ser emplacado, para um funcionário trabalhar né, melhor, né? Com um estado melhor, e a população ser melhor atendida também. É isso que a gente está procurando atender, um serviço de excelência para a população. Perfeito. Quando a gente pensa, né, numa estrutura de audiência pública, né, um espaço exatamente para isso, para debater uma questão e procurar possíveis saídas aí, né, André? Às vezes as pessoas não têm essa dinâmica de participação nessas audiências. Isso. A audiência pública, né, a gente vai ficar muito feliz, né, por estar participando de mais uma. Lá nós convidamos, né, as pessoas envolvidas, né, e estamos esperando bastante pessoas interessadas, né, pessoas também do alto escalão do Detran, né, a administração e principalmente a população, né, que possa lá tirar suas dúvidas, né, dar opinião, dar sua às vezes a gente aprende com a população, né? A gente vai nos bairros, eles falam, olha aqui, a gente está aprendendo. Então, essa audiência e a Casa de Leis é da população, então a gente está lá, né? Vai fazer hoje às 14 horas e contamos com a presença de todos lá para debater esse assunto de suma importância, né? Perfeito. Karina perguntando, todos podem participar da audiência, como é que funciona essa participação? Isso, Karina, nós temos o regimento lá, né, interno, a gente tem todas as explanações, né? Depois tem os questionamentos dos vereadores e logo depois a gente abre espaço para as perguntas, né, lá da plateia, né? Então vocês podem participar, quem não puder ir lá né, nós vamos ter pelo rádio e pela internet hoje, né? Geralmente as audiências é difícil pelo rádio, hoje vai ter pelo rádio e pela internet. Graças a Deus nós conseguimos mais essa ajuda aí, né? Então vai ser muito bom, de suma importância, porque são assuntos que a gente não pode deixar passar. São assuntos que a gente não tem como falar assim, passou.
Não, né? É uma vez só que passa na vida da gente, nós temos uma oportunidade, como se diz, o cavalo passou arriado, multa, porque senão depois não passa de novo. Perfeito. André, quero agradecer a presença aqui, a participação com a gente, deixar o programa sempre à disposição e o espaço aí para convidar a população para fazer parte dessa audiência. Opa! Bom, estamos aqui de novo, né? O vereador André Calçados, a Câmara Municipal com os 14 vereadores, nós 15 vereadores e colaboradores daquela Casa de Leis, com todo o pessoal, convidando a vocês para a audiência pública, tudo sobre debates, tudo as explanações e dúvidas sobre o Detran, que estamos trazendo, estamos tentando reverter essa situação que os munícipes estão passando com essa Ciretran, né? Convidamos às 14 horas lá na nossa Câmara Municipal, tá certo? Quero agradecer aqui também a Rádio e TV Educadora, Luciano, a Valéria, o Paulinho, a todos, o Clarezinho, a sempre que está aberto a nós aqui, a ajuda constante para a população. Muito obrigado de coração e espero vocês todos lá também, lá com a gente hoje. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Nós ficamos agora na companhia da TV Brasil e dos aniversariantes do dia, tá certo? Voltamos amanhã com o nosso Educador em Entrevista. Ontem foi aniversário da Camila. Ela recebeu os cumprimentos da família, dos amigos e dos colegas de trabalho. Felicidades, Camila!